Vamos para a palavra do Senhor? Abra a Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. O tema desta mensagem hoje é os desertos antes da promessa. No aniversário da igreja, eu tenho algo especial para cada membro, viu? Para cada membro do ministério, cada membro da igreja Arca, eu tenho algo que eu estou já trabalhando há um período. Desde que inaugurou a igreja, na verdade, eu estava querendo fazer. Falei com o João, vamos, João. Agora não. Aí os caras vinham, é tanto. E aí o financeiro da igreja, não dá. Amém, Jesus. Então eu quero aprender a fazer esse negócio. Deus começou a me instruir, começou a me ensinar. E está ficando pronto, está ficando lindo. Melhor do que eu poderia ter imaginado. E vai ser algo que vocês irão utilizar em todos os cultos. Amém? Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, eu quero falar sobre os desertos antes da promessa. Esse período, essa semana, eu parei para refletir o que Deus fez na nossa vida, a trajetória de vida para estarmos aqui. A igreja Arca. E é sobre isso que eu quero falar. Romanos 8, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Existem desertos que são essenciais na nossa vida, que o Senhor nos coloca e nos impulsiona a estar lá para provar no nosso coração. Às vezes uma palavra dura, às vezes Deus faz você, te coloca perto de uma pessoa para te fortalecer. Às vezes a gente não quer enxergar algumas verdades, Deus coloca alguém do nosso lado só para falar a verdade, para esfregar a verdade na nossa cara. Escuta, tu é isso aqui, ó. Antes da promessa, sempre vai existir um processo. E muitas das vezes nós não alcançamos a promessa porque nós não aceitamos os processos. Antes da inauguração da igreja, teve um deserto, teve um período. Antes das plataformas da vida, dos palcos, dos palanques, sempre existirá um tratamento da parte de Deus. Deus sempre vai conduzir primeiro para tratar do seu coração, para depois te expor. Veja José. O que Deus fez com José? José recebeu uma palavra profética de que os seus irmãos iriam servi-lo, de que ele seria colocado como um cara grande. Os irmãos então pegaram ele, bateram nele, espancaram ele, venderam ele e falaram para o seu pai que ele havia morrido. Ele poderia ter olhado para aquilo e falado assim: Deus, o Senhor mentiu. O Senhor prometeu, mas nada aconteceu. Hoje eu sou um escravo. E Deus não falava com ele, mas imaginava Deus assim: calma, guri, estou tratando teu coração primeiro. Escuta, Deus nunca vai te colocar numa posição de honra sem tratar o seu coração primeiro. Talvez sentar um pouco com alguns irmãos aqui e contar a história do rapaz que eu comentei aqui, que eu estou querendo ajudar, e que meu coração apertou e chorou por conta dessa situação. Tu vai olhar e falar assim: você é um cara muito besta. Eu sou um cara besta. Coração pastoral. Deus tratou meu coração. Sabe como Deus tratou meu coração? Vou falar para os irmãos. Todos vocês sabem aqui que eu tenho meus filhos nas Nações de Israel. Né? De um relacionamento que eu entrei por cabeçada. E esses dois meninos, no processo que nós passamos
a família por parte da mãe, a família materna, levou esses meninos embora para Paraíba e eu fiquei quase 5 anos sem eles. Mas no último dia que eu peguei eles aqui em São Paulo, eu não sabia quanto tempo ia ficar sem ver os meus filhos. Talvez não fosse vê-los, eles seriam adultos, barbudos. Deus foi misericordioso e mandou antes do tempo. Mas, imagina, o último dia que eu vi meu filho em casa, fiquei com eles, falei o que eu posso fazer com os meus filhos para eles gravarem e nunca mais me esquecerem. O mais velho tinha só 4 anos. E o caçula tinha 2. Cadê o mais velho, que era a minha cara, eu olhei para ele quando eu vi a frente do espelho e falei assim, escuta, o dia que você sentir falta do seu pai, ou não lembrar mais do seu pai, você vai olhar para o espelho e vai falar assim, eu sou o meu pai sem barba. E ele dava risada, eu sou meu pai sem barba, eu sou meu pai sem barba. A criança não sabia o que aconteceria. Eu sabia que aquele era o último dia que eu estava vendo ele, que depois eu não ia saber quando eu ia conseguir ver os meus filhos. Porque eles iriam viajar e eu não poderia fazer nada para impedir isso. Antes disso, para impedir, eu fui no Conselho Tutelar, fui na Vara da Infância, contratei um advogado, entrei na Justiça, provei nos autos do inquérito a alienação parental, todo o processo. Só faltava o juiz bater o martelo. Ela colocou uma carta para o juiz lá, falou, estou mudando de estado, e mudou. E pelo ECA, toda a situação deve ser julgada no estado que a criança mora, no município que a criança está morando. Ou seja, o processo foi jogado lá para Paraíba. Reiniciou-se então o processo. E aí o endereço não achava, e aí outro endereço não achava, e outro endereço não achava, e aí se estendeu anos o processo. E nada aconteceu. Mas no dia que eu peguei, o último dia que eu peguei meu filho, foi o dia que Deus forjou meu coração. Eu peguei meu filho, levei ele para a casa dele, a casa da avó dele lá, coloquei ele lá, me despedi dos meus filhos. Vi eles entrar na casa dela e não sabia quando ia vê-los de novo. Aquela imagem fica registrada na minha cabeça. Eu voltei para casa, era um quarteirão mais ou menos, a distância. Quando eu voltei para casa, minha esposa estava em casa me esperando. E ela sabia que eu não estava bem. E na cabeça dela, ele vai chegar, eu vou dar um abraço dele, falar tamo junto, a gente vai passar por isso junto, conta comigo. Mas quando eu botei meu pé dentro de casa, ela disse que meu semblante era um semblante que ela não conseguia nem chegar perto. O meu semblante fez ela travar. Eu não quis falar com ninguém. Eu só entrei em casa e fui pro meu quarto. Porque assim diz as Escrituras. Quando quiseres falar com o teu Deus, entra no teu quarto e fecha a sua porta. E fale com ele. Eu entrei no quarto, tranquei a porta do meu quarto. Dobrei os meus joelhos e chorei que nem uma criança. Eu solucei de chorar. Primeiro eu coloquei todo aquele sentimento que eu estava tendo dentro de mim, primeiro dando nos pés do Senhor. Depois eu falei, Senhor, eu fiz de tudo. Tudo que estava ao meu alcance de forma legal, eu fiz. Eu fui na vara da infância, fui no conselho tutelar, contratei advogado, provei para o juiz tudo o que eu estava passando. A alienação parental é crime. Ele deveria ter tomado uma atitude, ele demorou para tomar uma atitude. E se ele demorou para tomar uma atitude, só uma coisa me faz entender o porquê. Se ela conseguiu viajar com os meus filhos, foi porque o Senhor permitiu. Eu disse, o Senhor permitiu, ó Deus. Eu só quero saber o porquê. Então o Espírito Santo veio dentro do meu peito e falou assim, tá doendo, né? Eu falei, tá doendo demais. Quando você sentir um pouquinho da dor que eu sinto quando um filho meu sai da minha presença por causa de uma terceira pessoa. Sente um pouquinho dessa dor. Sente que é perder um filho. Sente que é fazer de tudo para ter o seu filho na tua presença e por causa de uma terceira pessoa ele sair da sua presença.
Ali Deus forjou em mim o coração pastoral. Depois disso, eu fui cuidar de algumas pessoas no outro ministério. E aí eu ouvi do líder desse ministério, deixa essa pessoa. Esquece essa família não quer nada com Deus. Essa família não quer Deus. Você está perdendo o seu tempo. Olhei para ele e falei assim, um dia alguém perdeu tempo comigo também. Mesmo quando eu não tinha nada para oferecer para Deus. Mesmo quando eu estava na igreja, só queria brincar de ser crente. Deus não desistiu de mim. Então eu também não vou desistir dessas pessoas. Eu digo, mas para de ser bobo, não sei o quê. Eu falei, sabe por que eu não posso? Aí eu expliquei para ele a mesma história que eu contei para vocês aqui agora. Eu falei, Deus forjou em mim o coração pastoral, cara. Eu senti a dor. Você nunca sentiu essa dor. Então para você é fácil desistir de alguém. Para você é muito fácil falar, esquece, deixa para lá, não quer nada com Deus. Às vezes eu até falo assim, é que nem o soldado Ryan, né? Soldado Ryan, né? Até o último homem. Estamos juntos até o último. Vamos embora. Se você não desistir, eu não desisto. Sempre Deus primeiro forma o homem. Depois ele estabelece a obra dele. O problema é que muita gente quer viver o palco, quer viver o crescimento, quer viver a glória, a expansão das tendas, o crescimento. Eu já alerto a igreja. No aniversário da igreja, muitos vão ouvir aqui em cima que é hora de expandir, que é hora de aumentar as tendas, de alargar as tendas, e realmente é hora disso. Deus já tem falado no meu coração. Mas muitos não querem o tratamento no silêncio. Você acha que quando Deus forjou meu coração foi em público? Todo mundo viu que Deus estava forjando meu coração? Não. Mas Deus forjou no oculto. Muitos não querem a poda do Senhor. Uma árvore, para dar fruto bom, deve ser podada. Se a árvore não for podada, ela não frutifica bem. Porque todos os nutrientes que ela puxa da terra vai expandir para aqueles galhos que não têm utilidade. Os galhos que são infrutíferos é cortado fora, poda. O galho deu fruto, ok, poda, para que dê outro. E para quem entende um pouquinho sobre agricultura, sabe que uma árvore, quanto mais fruto ela vai gerando, mais saborosa ela vai sendo. Por quê? Quanto mais podada, mais saboroso é o fruto. Nosso problema é que a gente não quer aceitar a poda. Às vezes Deus levanta uma criança para falar com você. E você fala, sai daqui, você é só uma criança, tá achando que sabe alguma coisa? Às vezes eu uso o pastor para ir lá e te confrontar. E a gente não aceita. Tá começando ontem com o João, né, João? O pessoal acha que às vezes eu não pego no pé, eu pego. Né? Com o João ontem lá, conversei com o João. Alinhamento. O Dado não está aqui hoje, mas acho que do ministério aqui, o que mais ouviu na orelha aqui foi o Dado. Tadinho. Mas está lá. Poda. Recebeu a poda, aceitou a poda. Entendeu a poda. Falou, pastor, eu te entendo. E o senhor está certo. Eu vou orar. E Deus está fazendo obra linda. Só que Deus raramente entrega algo grande para alguém que ainda não foi tratado na intimidade. Muitos escutam, Deus tem algo grande na sua vida. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas primeiro, Ele vai tratar você. E existe uma verdade nesse tratamento de Deus em nossas vidas que é muito real. O
deserto não era o fim do povo. Amém? Deuteronômio aqui Deus está falando para o povo, né, que saiu do Egito. Lembra-te. Lembra-te do período do deserto. O deserto não era o fim do povo. Era o lugar onde Deus arrancava o Egito de dentro deles. Talvez a cultura da família, a maneira que você sempre encarou a vida, impede o propósito de Deus de alcançar a sua vida. Então Deus te joga no deserto. E lá nesse deserto Deus vai tratar você para arrancar de você essas raízes que você aprendeu lá atrás. Entenda que o povo ficou 400 anos no Egito, não foi? Uma geração nascida, vivida no Egito. Praticamente 4 gerações e não 5. Tataravô, bisavô, vô, pai e mãe. Escravos. Você nasce escravo. Sua cultura, escravo. Mas e o Deus dos hebreus? Não fala mais nada. Nascido escravo. Uma cultura. Um estilo de vida. Tem um problema. Tem o Deus dos hebreus, que há 400 anos não fala nada. Então vamos ver os deuses do Egito, como eles estão falando. Se prostituíram com outros deuses. Começaram a buscar resposta em outras coisas. Aprenderam a conduta de uma outra maneira. E o que aconteceu com eles? Deus pega, coloca eles no deserto para aprender a dependência de Deus. Para se revelar para eles, para mostrar o que estava no coração deles. Para arrancar a velha cultura. Para arrancar o velho estilo de vida. Que muitos cristãos até hoje não entendem. Quando a gente se batiza, a gente levanta uma nova criatura. E ser uma nova criatura é se reeducar na doutrina do Senhor, como diz Salmo capítulo 119. Me reeducarei na doutrina do Senhor. Mas muitos não querem se reeducar na palavra do Senhor. Quer continuar vivendo como era antigamente. Quer continuar respondendo às ações que acontecem com ele desde quando era lá atrás. Aquela pessoa que nasce no ferro e fogo. Tudo é ferro e fogo. Ação e reação. Quer continuar vivendo assim. Esquece que o Espírito é manso, longânimo. Esquece a mansidão, o autocontrole e domínio próprio. Deixa a emoção tomar conta. Não fala, Senhor, eu tenho que controlar minhas emoções. Esquece que tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca. E na primeira oportunidade sai soltando palavras torpes para torta e direita. Não controla a língua. E Deus faz isso porque eu sair do Egito é fácil. Difícil é o Egito sair de você. Sair daquela do velho homem é muito fácil. Difícil é tirar o velho homem de você. Às vezes, a pessoa prega, canta, libera, abre a igreja, fecha a igreja, limpa a cadeira, cuida do som. Mas ele carrega a necessidade de aprovação. A necessidade de ser aprovado por alguém. Orgulho. Competição. Eu tenho que ser melhor do que fulano. Não consegue olhar e ver o irmão se dando bem e falar assim, cara, parabéns, cara, que felicidade que você está dando certo. Eu estava vendo sobre a história de Barnabé essa semana. Barnabé é um cara com um coração pastoral tremendo. Barnabé era manco. Andava com Jesus. Mas eu não chegava em Jesus e falava, Jesus me cura. Não. Ele levava outros enfermos para ser curado com Jesus. Mas a enfermidade dele, não, a minha depois, Jesus. Primeiro isso aqui. Senhor, faz com isso aqui primeiro. Depois eu. E cada milagre de Jesus, ele... Uau! Glória! Oh, você é o Messias mesmo. Mas isso a cura Barnabé. A minha? A minha fica para depois.
Ser pastor é pegar sua dor, pôr no bolso, para acudir a dor do outro. E quantas das vezes a gente está quebrado, machucado, mas a gente vai lá cuidar de quem precisa. Quantas das vezes só queria deitar na minha cama e dormir. E Deus fala assim, e fulano? É verdade. O fulano está em casa. Estou indo aí. Quantas das vezes na casa da pessoa, e às vezes minha esposa em casa me esperando para dormir ou para jantar. E às vezes eu falo, não, rapidamente, pode comer, não me espera. Propósito, atende dos planos, atende dos desejos. Às vezes algumas pessoas já falaram para mim assim, mas como é que você vai abrir uma igreja, dirigir uma igreja, se você não foi ungido com óleo por alguém, você não foi ungido com óleo por um homem? E por isso Deus não pode operar na minha vida. As Escrituras me dizem o contrário do que uma cultura evangélica demonstra. E eu sou um cara bíblico. Não sou cultural. Eu sou bíblico. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu aprendi nas Escrituras que quem unge é o Espírito Santo. Então, começando a fazer um panorama sobre a igreja de Jesus nos dias de hoje, eu consegui entender que existem muitos líderes ungidos com óleo por homens que nunca foram ungidos pelo Espírito. E existem homens que já foram ungidos pelo Espírito, mas foram silenciados por homens. Graças a Deus, nesse deserto, Deus me mostrou que eu não preciso de aprovação humana. Por isso estamos aqui, estamos de pé. Totalmente na dependência de Deus. Então Deus permite processos. Deus permite processos não para destruir a pessoa, mas para não destruir o propósito. Para que a pessoa não destrua o propósito quando ela alcançar o propósito de Deus. Porque se Deus não tratar o teu orgulho, se Deus não tratar o teu ego, se Deus não tratar o teu caráter, quando Ele te levantar, você vai ferir as pessoas. Ao invés de ser um agente de cura. O ano de 2024, nas nossas vidas, e eu falo na vida mais particular, porque foi um ano onde eu e minha esposa ficamos no invisível. Foi uma preparação de Deus. O ano de 2024 foi um ano de cura. Deus nos chamou para um período de cura, porque no deserto também traz feridas. O deserto também te traz marcas. Porque aos olhos humanos, parecia pequeno, lento e escondido. Mas no espiritual, Deus estava alinhando. Deus estava curando. Deus estava tratando, amadurecendo os nossos corações. Firmando o fundamento, falando que vocês são capazes. E tem um princípio bíblico muito poderoso nisso, que diz: tudo que Deus estabelece sem fundamento, presta atenção nisso aqui. Tudo que Deus estabelece sem fundamento, o homem derruba. Se Deus estabelecer você hoje para algo, te enviar para um propósito, mas não tratar os fundamentos em você, você mesmo pode destruir. Ou alguém
Chegar perto de você e falar, você não é capaz disso. Pronto, isso te destrói. E te faz realmente não alcançar o propósito. Mas o que Deus constrói no deserto e no secreto permanece. Então aceite o propósito de Deus. Se Deus te jogar para o deserto, Deus está tratando você para algo grande lá na frente. Aleluia. Israel esteve no deserto. Davi, antes do trono, passou um problema de perseguição. José, antes de ser governador, teve que ser escravo. Acusado injustamente. Moisés, antes da libertação, também passou um período no Egito, no deserto. Teve que ser provado primeiro, para depois ele ver a sarça ardente. E Jesus, 30 anos no secreto, no anonimato, no escondido, para 3 anos de ministério. E marcar a história do mundo inteiro. Então, se até Jesus passou por processos antes da manifestação pública, isso demonstra a ansiedade ministerial de muita gente. Desmonta, não é verdade? Isso desmonta a ansiedade ministerial. Às vezes a gente quer para ontem o que Deus ainda está tratando. Aceitar os processos, aceitar os desertos, nos faz enxergar que algo grande Deus irá fazer. Que algo grande Deus está fazendo. Passamos por muito deserto em nossas vidas, e eu falo de mim, mas eu sei que cada um aqui de vocês também passou um deserto para estar aqui. Passou um processo. E quando Deus te colocou aqui, você entendeu, falar agora daqui para frente é diferente. E hoje Deus pode estar tratando você no anonimato, sem ser visto. Ninguém está te vendo, mas Deus está trabalhando algo no seu coração. E quando você menos esperar, Deus vai te pôr à luz. Deus não faz uma obra para te esconder. Faz uma obra para te expor. Para te colocar para que todo mundo te veja. E quando todo mundo te vê, o teu orgulho não vai falar mais alto. O teu ego não vai gritar dentro de si. Mas o Senhor fará uma obra extraordinária na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 139 diz que nós, ainda uma substância informe, o Senhor já olhava para a gente. Tudo que você passou foi permissão de Deus para tratar o seu coração. Uns para entender que somos apenas dependentes dele. Outros para entender que o seu orgulho, o seu ego não vai te levar a lugar nenhum. Conversei com um rapaz essa semana que se afastou da presença do Senhor há mais ou menos 1 ano. E eu falei para ele, falei assim, o que esse 1 ano longe da presença do Pai trouxe para você? O que ela agregou na sua vida? O que ela te deu? Divórcio, vícios, imagem da lama. Este 1 ano longe da presença do Senhor, o diabo te descredibilizou. Este 1 ano longe da presença do Pai, você está perdendo a sua família.
perdendo contato com o seu filho. Esse um ano longe da presença do Senhor está entregue a vícios, dependente de vícios. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sinto saudade. Eu tinha vontade de voltar para a presença do Senhor. Falei, por que não volta? Por que eu não tenho forças? A palavra do Senhor Jesus diz, vinde a mim como estáis. Então, meu querido, vem do jeito que está, drogado, bêbado, não importa, adúltero, volte e deixa Deus aliviar o seu fardo. Mas se você não der o passo, você não. E se der o passo, Deus vai jogar no deserto para alinhar o coração.